Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso evento. Hoje daremos continuidade ao nosso mini curso de criação de suínos caipiras. E antes de começar o evento, eu gostaria de pedir a permissão de vocês, se nós podemos gravar para disponibilizar posteriormente no nosso canal do YouTube, para que mais pessoas tenham acesso. Aí vocês podem deixar no comentário se nós podemos efetuar. Ótimo, a partir de agora o evento está sendo gravado. Pessoal, eu gostaria de dar alguns recados antes de começar, tá bom? Primeiro, eu gostaria de pedir a atenção às câmeras e áudio. Por quê? Como vai ser gravado, né, disponibilizado no nosso canal do YouTube, talvez dê alguma interferência, tá? Também gostaria de falar sobre o certificado, que é muito importante. O nosso evento, ele já começou na segunda-feira. Hoje nós teremos mais 2 palestras e sexta-feira vai ser o final. E aí, para vocês, né, terem um certificado, é necessário que assistam 4 palestras, que dá um total de 2/3 de participação. Hoje, ao final da segunda palestra, vai ser disponibilizado, né, a lista de presença aqui, o link no chat. Vocês fiquem atentos, tá? Não esqueçam de preencher os dados. O segundo recadinho que eu gostaria de dar é sobre as dúvidas. Nós gostamos muito quando vocês interagem com a gente, deixando suas dúvidas. Talvez a sua dúvida é a dúvida de outro colega. Então, podem deixar aqui no chat que ao final da segunda palestra elas serão esclarecidas, se tiver, claro, no conhecimento dos nossos palestrantes. E agora, para dar início ao evento, eu gostaria de convidar Fabiano Matos, que é zootecnista responsável pelo setor de suinocultura, avicultura e fábricas de rações do IFMG Campos Salinas. Hoje ele falará sobre alimentação e manejo alimentar. Fabiano, eu te desejo uma excelente palestra e uma excelente palestra para vocês. Fiquem bem. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Sim, o áudio está ok. Tá ok. Deixa o Pedro colocar aqui ali na apresentação. Isso. Bem, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente ter um pouquinho desse bate-papo aqui, né, a respeito da importância, né, da alimentação dos suínos, né, dos porcos caipira. É uma prática muito recorrente aqui no nosso meio, principalmente para a agricultura familiar, né, pequenos produtores, aqui na nossa zona rural, aqui, por toda extensão territorial, por assim dizer. Passa, por favor. Bem, quando a gente fala com alimentação, é um tópico de maior importância dentro dos sistemas de produção animal. Por quê? A gente analisa e vê que hoje, para a gente criar, seja ele a espécie animal, a alimentação é a responsável pelo maior custo dessa produção, né? Só para que tenhamos um exemplo bem claro disso, entendemos, por exemplo, que eu vou gastar R$100 para engordar um suíno, exemplo. De 60 a 80 reais eu vou gastar com alimentação. Está tudo embutido. Então, né, passa, por favor, Pedro. De grande importância que a gente conheça todos os aspectos que estejam relacionados a essa alimentação animal. Eu gosto de deixar bem claro e ressaltar que, independente do sistema de suínos que a gente cria, é bom a gente sempre ter em mente o seguinte: se eu estou criando suínos caipira, aquele bem rústico mesmo, talvez, quando eu vou administrar rações, talvez seja oneroso e ele não vai responder da forma desejada. Mas, a partir do momento que conseguimos ter uma pequena melhora, uma melhora significativa do rebanho, sim, aí nós podemos, sim, já lançar a mão, né, de algumas rações específicas para cada categoria, para a gente aumentar o nosso ganho e aumentar, como se diz, a rapidez para que o animal chegue no ponto de abate. Não é isso mesmo? Mas, se for aquele suíno bem rústico, é imprescindível, né, que a gente aproveite, sim, o que a gente tem de oportunidade de produtos que nós temos na propriedade ou perto delas, né? Bem, então, eu dominando esse conhecimento, vai ser fácil eu fornecer a ração de acordo com a categoria animal. O leitão é um tipo de ração, a gente vai ver aqui mais adiante, as matrizes em gestação, em lactação, os animais de engorda
Então, todos eles têm uma pequena diferença de ração para o outro, onde a gente consegue otimizar o seu desempenho e não gastando tanto com a ração, então deixando de gastar com a ração necessária para atender aquela fase da categoria animal. Passa, por favor. Bem, então, diante disso aí, é importantíssimo, né, que nós tenhamos, então, o conhecimento dos alimentos para aproveitar o que nós temos na nossa propriedade. Eu parei e pensei assim, poxa, eu tenho um bocado de coisa aqui na minha propriedade, como é que eu posso usar isso aqui para os meus suínos, para os meus porcos que eu crio aqui em minha propriedade? Então, conhecendo um pouquinho deles, eu vou conseguir ter êxito, né, para me aproveitar esses recursos na propriedade. Automaticamente, eu aproveitando os recursos da propriedade. Passe, por favor, Pedro. O que vai acontecer, então? Eu vou conseguir diminuir os meus gastos, né, do arraçoamento do meu rebanho, consequentemente, eu posso proporcionar aí um bom desempenho acima daquele que eu já vinha trabalhando por tempos, por assim dizer. Esse bom desempenho a gente refere a uma maior produção, como também uns melhores índices reprodutivos, ou seja, às vezes minha matriz começa a parir mais leitões do que já era acostumado, porque uma pequena melhora que eu fiz no meu rebanho, tanto na parte de genética como na parte de alimentação, aumentei o número de leitões. Você calcula quando você vende um suíno, se eu conseguir em cada parte de uma matriz, de uma porca que eu tenho na minha propriedade, aumentar 1 ou 2 leitões, no final do ano, olha o que eu vou ter mais de animais. E talvez o custo mais em conta, por quê? Eu diminui meus gastos com a ração, estou utilizando o que eu tenho na minha propriedade e estou utilizando a ração correta para aquela categoria. Então, pessoal, é importantíssimo então, que a gente conheça todos esses aspectos relacionados a essa parte de nutrição, para que assim a gente consiga ter maior êxito, né, dentro daquilo que a gente propõe a fazer, né, na criação de porcos caipira. Passa, por favor, Pedro. Bem, a gente vai deixar aqui para vocês alguns exemplos de formulação de rações que podem ser utilizados, eu volto a repetir, para aqueles animais que já têm uma melhora genética, né, já têm um ganho genético. Por exemplo, eu tenho uma matriz ali, de algumas raças aí, que acho que vocês viram aí na última parte da palestra, né, segunda-feira, uma matriz piau, e tem um reprodutor que eu comprei ali de grande, um reprodutor manchado, mas tem uma genética boa e tudo. Vou fazer o cruzamento, então já estou tendo um ganho genético. Então aí já pode lançar a mão desses pequenos ajustes na parte da alimentação para que a gente consiga obter ganhos, né? Aqui nós trazemos aqui o exemplo, né, de uma forma de ração inicial. Geralmente, né, a gente fornece ela de forma à vontade, porque a gente quer que os animais, né, que os suínos ganhem peso, né, para chegar o mais rápido possível ao peso abate. Essa forma que nós temos aqui, geralmente são para os animais ali de 7 a 70 dias, né? A gente vai fornecer aí para esses animais, então, um consumo médio, nessa fase, a gente pode colocar aí mais ou menos um consumo médio por volta de 1 quilo, por exemplo, pouco mais, pouco a menos. Então, essa fase é um consumo médio. Obviamente, os bem pequenininhos vão consumir bem menos que isso, né? Mas aqui, pessoal, a gente vê, ó, constitui-se basicamente de milho, farelo de soja, né, que é a fonte proteica, o milho, que é a fonte energética, açúcar, que é importantíssimo para leitões, né, para dar aquela maior palatabilidade, também é fonte de energia para os leitões, e não podemos esquecer, né, a questão das vitaminas e minerais, né, que é aqueles que a gente compra naquelas casas de produtos veterinários. Atentos também, né, para seguir sempre aquela recomendação do produto. Lembrando aqui, né, que nessa fase inicial a gente pode fornecer sempre à vontade para os leitões. Passa, por favor, Pedro. Aqui, pessoal, passar dessa fase inicial, né, daquela demanda dos leitões, né, aí a gente já passa para outro tipo de ração. A gente já vê aqui, né, a ração já é composta basicamente, né, de milho, farelo de sódio, núcleo, né, a vitamina, tem as quantidades aqui. Volto a repetir aqui, é apenas uma recomendação, a gente tem muitas formas para serem utilizadas. Aqui também, né, obviamente, nós estamos buscando o maior ganho desses animais, o ganho de peso, a gente deve fornecer à vontade, né? Aqui tem mais ou menos o consumo aí pelo período, nesse período aí desses dias, né? Então, aqui já tem uma reação de crescimento. Aí muita gente pergunta assim, mas por que iniciar uma de crescimento é outra, muda um pouquinho? Se a gente for olhar mais atento, a gente vai ver que pode mudar também as quantidades dos ingredientes que nós utilizamos, né? Lembrando que eu estou mostrando aqui os ingredientes principais que a gente utiliza na ração, né? Que é o milho e o farelo de soja. Então, pessoal, é aquela importância que tem de nós conhecermos essa parte, a parte de alimentação. Porque eu não posso chegar lá, por exemplo, eu vou cuidar vou para os animais aqui de crescimento, vou dar uma ração, iniciar uma ração mais cara, né? Então, a gente tem que ter um pouco de conhecimento, qualquer dúvida, tirar dúvida com os técnicos, né? Justamente para isso, para a gente conseguir otimizar
um gasto mínimo possível dentro daquilo que é proposto, né? Temos aqui também, né, a ração de terminação, né? A gente já vê assim, um pouquinho diferente também as quantidades, né? De milho, de soja, do núcleo, porque quanto mais o animal ele vai crescendo, as demandas deles por nutrientes, elas vão se mudando, né? Conforme, elas vão mudando, né? No decorrer do processo de desenvolvimento, né? De crescimento dos animais. Essas aqui a gente já fornece aí a partir de 106 dias de idade, até os 57 dias de idade que é dado o abate, ou então até quando você tiver com o seu plantel. Aí muitas pessoas perguntam assim, mas onde que eu vou utilizar aqueles subprodutos que eu tenho ali na propriedade? Às vezes eu tenho alguma indústria perto, eu posso aproveitar algumas coisas de lá também. Bem, a gente vai mudar aqui, é saber qual é o produto que eu quero e qual que é as percentagens que eu posso trabalhar com ele dentro da minha ração, sem que a gente tenha percas, né, no desempenho como um todo. É isso mesmo? Aqui, a ração já muda um pouco, né? A gente já vê aqui que já a ração de gestação é o animal a partir da cobertura até por volta dos 84 dias, né? De gestação. Só lembrando que o período de gestação da porca é em média 114 dias. Aqui a gente já vê aqui o farelo de trigo. Ô Pedro, passa aí, por favor, Pedro, eu esqueci. Pode ir para gestação. Isso, desculpa. Aqui a gente já vê aqui a ração de gestação, né? Onde a gente já vê aqui o farelo de trigo incluso. Aqui o trigo, ele já entra com uma fonte de, principalmente de fibras. Lembrando que o trigo é um alimento energético, né? Ele substitui aqui em parte a quantidade de milho, mas a gente atribui muito daqui para utilizar o trigo, né? Como uma fonte de fibra na dieta, né, das porcas gestantes. E a gente sabe, né, que essas porcas, no período de gestação, ela diminui um pouco o espaço dela, né? O trato intestinal devido os fetos, né? Então, a gente dá essa quantidade a mais de fibra, né? Para fazer com que a gente consiga ter um maior desenvolvimento, né? Que a fibra desenvolve mais o trato intestinal. E tem vários benefícios, né? O outro grande benefício também dessa fibra é evitar constipação, né? Que as fêmeas, né? Não fiquem constipadas, ou podemos dizer assim, tem aquelas fezes cabritárias, aquelas fezes bem duras. Quando a gente está com essas fezes bem duras, é sinal que tem pouca fibra na dieta, né? E pode dar problema também de constipação. E leva a grandes outros problemas aí também. Então, a gente vê aqui a utilização aqui, né? Do farelo de trigo. Aí a gente vai utilizar essa ração de gestação, né? Da cobertura até os 84 dias de gestação, mais ou menos a média de 2 quilos por animal por dia, né? Para machos reprodutores, né, que está no plantel também, a gente pode utilizar essa mesma ração de gestação. Lembrando que quando os machos tiver uma semana que estiver fazendo lá as cobrições, a gente pode aumentar um pouquinho. Mas lembrando que a gente também não é com da gente nem engordar essa matriz nesse período de gestação, volto a repetir, pode ser que vai dar problema no par, nem também engordar os machos. É manter eles no peso adequado para ficar com uma ótima disponibilidade na questão reprodutiva. Passa aí, por favor, Pedro. Bem, aqui agora nós temos também a ração de lactação, né? Aqui, volto a repetir, é só um exemplo do que nós temos aqui. Tem várias formas de lactação para atender a cada categoria animal, né? Temos aí também, né, a utilização também de produtos, obviamente, milho, soja, tem um farelo de trigo. Aí a gente já viu aí que o trigo já diminuiu a proporção dele em relação à ração de gestação, porque aqui, né, a exigência da fêmea é maior. Por quê, né? Nós utilizamos essa ração de lactação, né? Uma média de 3 quilos por cabeça, por animal, né? Por animal dia, né? A partir dos 85 dias de gestação. Porque aí no terço final dessa gestação já tem uma maior demanda, né? Por nutrientes, né? Proteína, energia. Então a gente já muda a ração e também aumenta um pouco a quantidade dessa ração para as fêmeas. Mas sempre deixando um nível razoável, basal aí de fonte de fibra na dieta, né? Para ter aqueles benefícios que a gente falou. E a gente utiliza elas aí, né, essas fêmeas, né, aí a partir de 2, 3 dias depois de parida, a gente já vai colocar aí mais ou menos por volta de 6 quilos, né, de ração, né, por animal por dia, né, por fêmea por dia. Geralmente é esse período que a gente vai utilizar, então, a ração de lactação. Desse final da gestação, né, a partir de 84 dias, até o período de desmame. Passa, por favor, Pedro. Bem, pessoal, para que eu tenha uma ração de qualidade, já fui lá, já formulei minha ração, já sei para qual categoria eu vou dar. Então é preciso que a gente faça uma mistura adequada dessas rações. Por quê? Vamos pensar o seguinte: se
eu estou propondo melhorar meu nível tecnológico da minha propriedade, quero melhorar meu rebanho, então a gente tem que dar ração de qualidade. E essa ração de qualidade, ela passa por ser fornecida a quantidade certa, e a quantidade certa, bem como a qualidade ideal para aquela categoria animal, é importantíssimo que tenhamos também uma boa mistura. Então, se nós tirarmos, por exemplo, aqui a ração ali de lactação, essa última que nós vimos ali no slide anterior, como é que nós podemos fazer uma sequência para a gente garantir uma maior homogeneidade? Ou seja, tá bem, garantir uma mistura boa dessa ração. Passa aí a primeira, Pedro. Bem, primeiro, pessoal, a gente vai misturar a metade do milho. Se eu não me engano, acho que é 62 quilos, então a gente vai colocar 31 quilos nesse momento. Segundo, por favor, Pedro. Segundo, eu vou colocar toda a quantidade do farelo de soja que eu tenho na mistura, certo? Que é o segundo ingrediente de maior proporção na ração. Terceiro, a gente vai colocar o farelo de trigo, tá? Que ele tem menos proporção na ração do que o farelo de soja. Então, misturo o trigo. O quarto, ali eu vou colocar o mineral, né? Que a gente compra nessas lojas de produto veterinário, que é o núcleo. Aí depende de cada recomendação do núcleo. Uns vai de 3, 4, 5%, enfim. Eu tenho que colocar aquela recomendação bem exata do que é proposto dentro da formulação e do que recomenda o fabricante, né? Aí eu vou misturar o núcleo. O próximo, Pedro, por favor. O quinto, o restante do milho. Quer dizer, então, a partir do momento que eu fiz todas essas etapas, eu estou garantindo que minha ração vai estar o mais bem misturada possível, né? E o sexto passo, por favor, Pedro. Aí, depois de todos esses ingredientes já estar bem misturados ali, né? Então, vou ligar o misturador. Aí depende da marca do misturador. Geralmente, o pessoal recomenda que quando eu tenho um uso ali de 300 quilos acima de ração na minha propriedade, convém a gente utilizar misturadores. E tem vários exemplos deles no mercado. Mas se eu ainda produzo pouco, tem pouca ração, mas eu quero ter uma melhor, como se diz, uma melhor rapidez e agilidade para mim utilizar e fazer essa mistura, a gente pode lançar a mão aqui, ó, igual a gente vê aqui na figura, né? Isso aí é um misturador improvisado. A gente vai rodando, né? Vai rodando, 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 que ele garante uma ação bem homogênea. Aí pode perguntar assim, mas qual que seria o período? Até o momento você entender que a ração está bem misturada, certo? Próximo, por favor, Pedro. Bem, pessoal, nós trouxemos aqui agora para vocês a questão da inclusão de alguns alimentos. É igual eu falei, por a alimentação animal de suínos em si ser muito cara, e principalmente a categoria ração de crescimento, terminação e gestação, ela responde por mais de 60% a 70% da ração gasta dentro de uma granja ou dentro da produção minha caipira. Então, a gente tem que achar alguns produtos, né, que sejam alternativos. Ou seja, qual o produto que eu posso utilizar para mim misturar na minha ração, substituindo o milho, se for um alimento basicamente energético, ou então substituindo a soja. Aí já tem que partir para um alimento proteico. Aí nós trouxemos aqui para vocês algumas opções. Igual a gente vê aqui. Tem aqui o farelo de algodão, né? A gente pode observar aqui que a inclusão dele na categoria inicial, até de lactação, os níveis que a gente pode substituir, né? No caso aí, a soja. O farelo de arroz integral, desengordurado. Nós chamamos a atenção aqui também para esse bolacha, resíduo de bolacha. Pessoal, nessas grandes granjas aí, ou mesmo granjas pequenas, onde estão próximos de agroindústrias, que tem essas fábricas, né, de bolachas, enfim, é muito bem utilizado. Tanto é que você vê que o nível de inclusão deles aí, ó, é um nível significativo. A gente vê para inicial aí, ó, 15%, a gente vê ali para a fase de terminação, gestação, terminação aqui intensa, crescimento e terminação é uma fase de engorda mesmo, né? Então a gente já pode substituir e com um preço bem mais acessível. Agora, lembrando, eu tenho que saber qual o preço que chega para mim e qual que é a distância que eu tenho de minha propriedade. Temos também a opção aqui de farinha de carne e ossos. Pode passar o próximo, por favor, Pedro. Temos aqui também a polpa cítrica, né? Os níveis que a gente pode trabalhar com ela, por ser um alimento que está tendo um teor considerável de fibra, né? A gente vê que aqui na parte de gestação ela entra um pouquinho mais, gordura bovina. Nós temos aqui também resíduos de pão. É muito comum, às vezes essas padarias fazem aí, o pão está queimado, enfim,
não aproveitou o pão todo, é uma excelente fonte também, principalmente de energia, e dá palatabilidade também nas rações, né? Você vê que ela entra aí com uma percentagem considerável dentro das rações, né? Temos aqui também a farinha de sangue. Pode passar, por favor. Bem, outro produto, né, que é muito comum aqui, né, na região nossa, e que tem com relativa fartura, né, é a cana-de-açúcar. Muitos produtores, pequenos produtores, falam assim, a cana, como é que eu utilizo a cana? A gente trouxe aqui, né, para vocês aqui algumas recomendações básicas, né, de utilização da cana. A gente vê aqui a quantidade de ração que é fornecida, né, para os animais e como que a gente pode fornecer o caldo de cana, né? A gente vê aqui, ó, conforme vai a categoria animal, a gente vai vendo aí a quantidade de caldo de cana. Aí ressalta-se o seguinte, aqui na ração de gestação, né, a gente diminui a quantidade dela, porém, a gente limita também essa quantidade de cana. A gente foi seguindo essas recomendações aqui no decorrer de alguns trabalhos, né, de pesquisa, alguns testes que algumas pessoas fizeram, né, e chegamos que esse nível aqui é um nível aceitável que não compromete o desempenho animal. Então, aqui, quer dizer, a gente vê que é uma ótima fonte de energia, né? É palatabilizante também, né? Porque é muito palatável, né? Então, a gente pode trabalhar com ela nessa mais segura aqui dos suínos, principalmente aqueles suínos ali, né? Que tem as propriedades onde eu tenho a cana. Então, é uma excelente alternativa alimentar nesse contexto da criação. Passa, por favor, Pedro. Aqui agora nós temos também, né, a inclusão de mandioca, né? A grande vantagem que a gente vê da mandioca também é um produto de grande escala aqui, né? Os agricultores de perfil mais familiar, né? Então a gente vê muita produção de mandioca aqui na região e a gente pode trabalhar com ela tanto na parte do farelo da mandioca, né? A raspa integral e também podemos trabalhar com ela na parte aérea, né? Ou seja, não é só para ruminantes que a gente aproveita, né? Para os suínos também a gente tem na nossa propriedade, a gente aproveita a mandioca também, né? Um grande ênfase na produção de suínos. É isso mesmo? Passa aí, por favor, Pedro. Bem, outro produto também que às vezes pode ser um pouco comum, né? Mas é o soro de leite. Esse soro de leite, aquilo que sobra lá quando a gente faz o queijo. Então, aqui, pessoal, nós trouxemos também, né? Essa relação aqui, qual a quantidade de ração e qual a quantidade de soro que a gente vai trazer. Eu vou até pedir para ter um erro aqui de digitação, aqui na categoria aqui de 45 a 55 quilos, não assusta não é 100 litros não, tá? Aí foi um erro de digitação que a gente esquece um zero aí. É 10 litros, considere 10 litros, por favor. Então, aqui a gente vai vendo aqui, né, o peso vivo dos suínos e qual a quantidade de ração e qual a quantidade de soro. Essa proporção de soro que nós trouxemos aqui para vocês, nesse exemplo aqui, né, do nosso bate-papo aqui, foi mais ou menos de 30% de soro e 70% de ração. Né? Então, considera-se assim o seguinte, por exemplo, vamos pegar aqui de 25 a 31 quilos. Aqui, se eu fosse dar ração normal, seria por volta de 1,5 kg. Como eu estou utilizando soro na proporção de 30%, né, substituindo 30%, então vou dar 1,50 kg mais ou menos aí de ração e 7 litros de soro, que equivale à complementação. Ou seja, se eu tenho esse ingrediente disponível em minha granja, não vai ter custos, porque é muito interessante observar também, pessoal, é o seguinte, às vezes pode ter a questão da mão de obra, onde que eu vou buscar esse soro, então tudo isso tem que estar na ponta do lápis para saber se compensa, tá? Porque de repente eu estou naquele intuito de usar um produto, mas às vezes quando eu vou colocar a conta no papel não fecha. Então é importantíssimo, né, a gente volta a ressaltar, conhecer se esses custos vai valer a pena. E se você tiver na sua propriedade, é mais que justo. É claro que eu vou utilizar isso aí. E aqui a gente mostra aqui para vocês, né, umas margens seguras para que a gente coloque, a gente, como se diz, né, forneça aos animais, né, o soro. E no caso das fêmeas em gestação, né, nós temos aqui mais ou menos essa recomendação aí, né, de 1 quilo de ração por dia e mais 14 litros de soro. Se formos lembrarmos aqui, geralmente a ração de gestação, a fêmea está comendo por volta de 2 quilos, quando começou a ração. Agora, a partir do momento que eu já vou para a etapa de gestação, né, a gente já vê aqui que ela já tem mudança aí, né? Então, como se fosse mais ou menos 50%. O outro quilo de ração está sendo complementado com 14 litros de soro. Você vê também, né, se a gente tiver, volto a repetir, esse ingrediente, né, de fácil
encontrar na pé da propriedade nossa, na própria propriedade, podemos usar, sim, essa mais segura. Passa para o próximo, por favor, Pedro. Bem, pessoal, às vezes também é muito comum, eu errei lá na nutrição, eu estou com uma porca que não é boa produtora de leite, ou até mesmo morreu. Então, nós seguimos aqui, né? Tem várias receitas aqui também do aleitamento artificial, né? Mas temos aqui, ó, uma fórmula bem básica para a gente fazer uma complementação. Se você percebeu que a fêmea está ruim de leite, ou também morreu, um dia ou dois ela acabou morrendo, no parto, problemas do parto, alguma coisa do tipo, então aqui a gente pode utilizar isso aqui, ó, essa receita bem básica aqui, lembrando que tem várias receitas também, né, que a gente pode trabalhar com eles, para a gente fazer o aleitamento artificial, né? Geralmente a gente pode utilizar, ó, leite de vaca, na proporção de 1 litro, o ovo de galinha, né, 2 unidades, e mais ou menos uns 30 gramas de açúcar. Então você tem um produto de qualidade, que pode, lógico, não é igual o leite da matriz, mas já dá para segurar bem os leitões. E geralmente ainda tem recomendação aqui, né, de acordo dessa forma aqui, que a gente pode, a partir do 7º dia, a gente já pode adicionar o fubá, né, o fubá de milho, ou então aquela ração específica inicial que nós vimos lá no início da apresentação nossa. Nós já podemos introduzir ela com leite para os animais, começando a acostumar com um alimento sólido, né, para quando a gente faz o que nós chamamos de apartação, que é o desmame, né, apartar o leitão da fêmea, ele já está acostumado, o organismo dele já está um pouco acostumado com dietas mais sólidas. Então, o estresse, né, vai ser bem menor. Pode passar, Pedro. Bem, pessoal, o tempo nosso é um pouco rápido para a gente falar de um tema tão abrangente como de alimentação. Eu busquei trazer aqui para vocês algumas informações bem básicas e, como se diz, eu vou deixar aqui à disposição, né, para quem estiver participando da palestra, às vezes alguma dúvida que não for sanada aqui, a gente pode estar sempre entrando em contato por e-mail. Passa o primeiro aí, Pedro, passa aí, por favor. Mas o que a gente quer deixar aqui de recado para vocês? Importantíssimo é que nós sigamos as instruções que estão nos rótulos, seja do núcleo ou dos concentrados. Às vezes é muito comum depararmos em uma loja de produto veterinário, ao invés de ser o núcleo, né, que é o mineral, tem um concentrado, só vai adicionar milho. Siga aqui que está recomendado, porque ali já foi testado, né, com sucesso, e você vai garantir o maior êxito ali na sua produção se você seguir aqui que está recomendado. Não inventa sair daqui, lá vou colocar menos um pouquinho, porque de repente pode afetar seu desempenho. Você está tendo um problema lá na frente e não descobriu o porquê. Ah, moça, aquela ração minha ali não estava legal. Eu errei ali na mistura. Então, é imprescindível que faça isso. E, acima de tudo, procurem empresas idôneas. Tem muitas empresas piratas bons, viu? Então, tem muitas empresas piratas aí, então, que o pessoal não importa com qualidade, vamos sair fora delas. Segundo aí, por favor, Pedro. Importantíssimo também é que a gente faça a mistura na frequência correta, porque assim eu vou garantir, né, que tudo aquilo que eu formulei na minha dieta, na minha ração, vai estar sendo ofertado aos animais. Porque se não tiver misturado corretamente, o que acontece? Quando você ofertar lá no coxo para os animais, para colocar essa ração, você vai ver a ração com coloração diferente, dependendo dos ingredientes que você for utilizar. O que vai acontecer? De repente, os animais, né, tanto que você estiver lá, já tem aquela dominância lá, né? Um suíno mais forte, maior, sempre vai comer mais de primeiro. Ele pode estar consumindo aquela parte mais rica, né? Mais energética, mais, como dizer, com mais substância da ração, e o outro está comendo praticamente só o milho, né? Então, não ficou bem misturado. Ou seja, então aquele animal que já está desenvolvendo vai desenvolver mais, o outro vai ficar para trás. Não é isso mesmo? Então, importantíssimo também que façamos isso. O próximo, por favor, Pedro. Bem, e por último, pessoal, é aquilo que a gente falou no começo do nosso bate-papo: conhecer os alimentos. O que nós temos disponível na nossa propriedade, que possam ser utilizados na alimentação dos suínos. Volto a repetir: eu posso sim diminuir muito meu custo com muitos alimentos que eu tenho na minha própria propriedade. Então, dessa forma, eu vou utilizar parte deles na alimentação dos suínos. Ah, mas meu porco é só caipira. Então, tudo bem, vou tirar tudo que eu tiver lá. Ah, mas eu comecei a dar uma melhorada no meu rebanho, igual eu falei lá atrás. Então, tá bom. Então, vamos utilizar uma parte de ração e outra parte que tem ali nos produtos disponíveis. E, tendo qualquer dúvida também, né? Sempre vocês podem ficar à vontade para procurar os técnicos aqui no Instituto. Ó, Fabiano, estou
precisando trabalhar com isso aqui agora, o que você acha? Tudo a gente vai tentando trabalhar e achando a melhor forma possível com aquilo que você propõe a trabalhar. Tá certo? Bem, pessoal, pode passar, por favor, Pedro. Mais um. Eu deixo aqui meu muito obrigado, agradeço aí pela participação de vocês, e aí no final aí da outra palestra aí, alguém tiver alguma dúvida aí, a gente vai tentar responder para vocês, né, sobre o assunto, tá ok? E no mais, uma boa noite a todos e obrigado. Fabiano, muito obrigada pela palestra, foi incrível. E, pessoal, vou falar com vocês, pensa em um profissional muito inteligente, tem muito a oferecer para vocês, então aproveitem, deixem as dúvidas aí, para aproveitar ao máximo mesmo. Se ficou alguma coisinha que você quer perguntar, uma curiosidade, esse é o momento. E agora, para complementar, eu gostaria de convidar Pedro Henrique, que é estudante de medicina veterinária pelo IFMG, ele é membro do JAVSUI e também do ReproSUI. E hoje ele vai falar um pouco com você sobre manejo reprodutivo. E aqui, estou aguardando as dúvidas de vocês aqui, tá bom? Muito obrigada. Vi, responde para mim se você consegue ver o slide, por favor. Sim, estou conseguindo sim. Okay. Só a sua câmera que não está aberta aqui. Aí eu abri a câmera. Agora está ok. Então, ótimo. Boa noite a todos e a todas. Como o Vi disse, meu nome é Pedro Henrique, sou acadêmico do 5º período do curso de Medicina Veterinária do IFMG Campos Salinas. Sou membro do JAVSUI e do ReproSUI e irei falar para vocês um pouco sobre reprodução de suínos caipiras. Seleção de reprodutores e matrizes. Então, qual reprodutor, qual matriz eu devo escolher? Isso vai depender do seu objetivo de criação. Então, esse é o primeiro ponto a ser definido. Eu quero criar um animal do tipo banha, ou seja, aqueles porcos que produzem mais banha do que carne, mais gordura, né? Ou quero criar um animal do tipo carne, que tem grande quantidade de carne em sua estrutura corporal. Então, estabelecer o seu objetivo é o primeiro a se fazer quando você vai selecionar reprodutores e matrizes. Além disso, eu devo avaliar o meu sistema de criação e ver se a minha propriedade vai atender às exigências que esses animais possuem, porque de nada adianta eu adquirir um animal de genética superior e a minha propriedade não conseguir atender aí essas demandas que esses animais têm. E, além disso, eu devo avaliar e analisar qual será a contribuição desses animais para o meu plantel, se eles irão contribuir de maneira positiva ou de maneira negativa. Seleção de reprodutores. Então, o reprodutor, dentro da suinocultura, ele é o animal mais importante. Por quê? Porque é ele que vai ser aí o animal que vai ter o maior número de filhos na sua propriedade. Isso ocorre devido ao fato de que um reprodutor em monta natural consegue atender aí até 20 porcas. Então, a proporção é de um reprodutor para 20 porcas. Quando eu vou selecionar um reprodutor, tem alguns aspectos importantes a serem analisados. Então, nós temos, né, que avaliar os aprumos desse animal, ver se ele não tem nenhum problema locomotor, problemas de casco, que podem estar aí dificultando o caminhar desses animais, analisar o sistema reprodutor deles, para ver se não tem nenhuma anomalia que pode influenciar negativamente aí, no seu desempenho reprodutivo na propriedade, avaliar a estrutura corporal desse animal, ver se ele vai atender à minha necessidade, à minha demanda na propriedade. E, além disso, eu preciso ver, né, com o fornecedor, com a pessoa que eu vou comprar esse reprodutor, se ele é um animal que tem genética para bom desempenho, boa conversão alimentar naquele propósito que eu tenho na minha criação. Quando eu devo descartar esses reprodutores? Então, os machos devem ser descartados quando eles apresentarem aí 2 anos de uso na reprodução na sua propriedade, quando apresentar problemas aí no aparelho reprodutivo, trouxe alguns exemplos de hérnias, né? Nós temos hérnias umbilicais, hérnias inguinais,
Quando o animal for criptorquídeo, ou seja, apresentar apenas um testículo, então, nesses 3 casos, eles não devem ser nem escolhidos para a reprodução. Apresentar problemas locomotores, trouxe um exemplo aqui de rachaduras no casco, que podem dificultar esse animal de andar, de cobrir a fêmea. E trouxe um animal aqui com uma posição que ela é uma posição que nos auxilia no diagnóstico de problemas locomotores. Então, geralmente, suínos que ficam muito tempo nessa posição, indica que ele tem algum problema locomotor que deve ser analisado. Por que eu devo repor esses machos? Porque repondo esses reprodutores, eu vou promover melhorias nas características de importância econômica e vai beneficiar você como produtor. Além disso, nós vamos evitar problemas de consanguinidade. O que é isso? Quando há aí o cruzamento de pai com filha, de filho com mãe, então, dentro de um sistema de produção, o cruzamento entre parentes não é recomendado. Eu devo, então, adquirir um novo macho com a idade aproximada aí de 5 meses. E essa aquisição deve correr com, no mínimo, 3 meses de antecedência da data prevista desse macho no meu rebanho. Isso porque esses animais precisam passar por um processo de adaptação, maturidade sexual e treinamento para realizar as coberturas. Seleção de matrizes. Quais são as características que eu devo analisar, então? Profundidade e comprimento. A profundidade é essa distância do dorso do animal até a região ventral, e o comprimento é do focinho até a região posterior. E essas 2 características têm íntima relação com a capacidade de alojar seus leitões aí no útero, boa capacidade respiratória. Então, aí, tecnicamente, é um animal que vai apresentar um bom desempenho. Além disso, devemos avaliar também os aprumos, estrutura corporal, os cascos desses animais e avaliar também os tetos. Ver se esses animais possuem um número normal de tetos, porque, vamos pegar um exemplo, eu tenho uma porca e ela pare 14 leitões, 10 leitões, e ela possui apenas 6 tetos funcionais. Então, é uma característica que deve ser analisada. Em relação à vulva, devemos avaliar também a região vulvar das fêmeas, né, a vagina, porque ela tem uma relação com a reprodução dessa fêmea e com o parto. Então, a ver se ela não possui nenhuma anormalidade. Além disso, essa matriz ela deve ser de bom desempenho e, de preferência, ser filha de uma porca boa parideira. Quais são os critérios de descarte para as matrizes? Quando ela começar a apresentar problemas reprodutivos, sair no cio várias vezes seguidas, não sair no cio em até 15 dias após o desmame dessas fêmeas, apresentar problemas nos aprumos, nos cascos, não conseguir andar, apresentar alguma doença aí que pode estar contaminando os leitões e até mesmo os outros animais da granja, apresentar problemas de parto, parir aí um número inferior a 7 leitões em 2 gestações seguidas e apresentar vários episódios de aborto. Além disso, na suinocultura, nós temos um problema que chama MMA, que é metrite, mastite e agalaxia. Esse complexo de doenças geralmente é mais comum em granjas que têm poucas condições sanitárias, e pouca preocupação com a desinfecção e limpeza do ambiente. A metrite é a inflamação do útero da fêmea. E, geralmente, quando essas fêmeas estão com o útero inflamado, elas vão ter uma secreção de característica purulenta, com uma cor amarelada, esverdeada aí, na região da vagina. A mastite é a inflamação da glândula mamária. Essa glândula, então, vai ficar mais inchada do que o normal, avermelhada, com a temperatura acima do normal, que são indícios aí de inflamação. E a agalaxia é a ausência da produção de leite, que está relacionada com a mastite. Então, se a fêmea apresentar aí vários episódios de MMA e a sua granja for aí bem limpa e desinfetada, de acordo com as recomendações, essa matriz também é uma das que podem ser descartadas. Cuidados com a leitoa de reposição. Quanto à origem, eu posso escolher uma leitoa de reposição da minha própria criação ou adquirir de fornecedores de outras propriedades. Mas é importante ficar atento, caso eu vá comprar animal de um outro local, ver se esse produtor
ele está aí, ele é responsável com a sua criação, são grandes livres de doenças, os animais são vacinados corretamente, para evitar que você introduza doenças no seu rebanho. Essas fêmeas de reposição, então, seja do seu plantel ou de propriedades de fora, você deve alojá-las em baias ou piquetes coletivos, para que elas tenham contato entre si. E é ideal fazer uma ficha de acompanhamento para você ver o desenvolvimento dessas leitoas. Então, eu trouxe um exemplo aqui que mostra um campo onde você coloca o nome da fêmea, ou a numeração que ela representa, data de nascimento, peso desse animal e as datas do primeiro, segundo e terceiro ciclo. E é bom também deixar um campo de observações. Desenvolvimento de imunidade. Quando eu adquiro uma leitora de uma outra propriedade, uma propriedade fora da minha, essa fêmea, então, ela tem que adquirir imunidade contra os micro-organismos, contra as bactérias que eu tenho na minha própria granja. A primeira forma de desenvolver imunidade, então, é tendo contato com os micro-organismos da granja, contato com fezes, com lama, com outros animais, e vai levar essa fêmea a desenvolver essa imunidade. E temos também a vacinação. Então, aqui trouxe uma foto mostrando uma fêmea tendo contato com lama, provavelmente essa lama vai ter fezes também, e esse contato é ideal para aqueles animais que vieram de propriedades de fora tenham aí essa imunidade contra esses micro-organismos. Manejo para indução do cio. As fêmeas, então, atingem a maturidade sexual de 5 meses e meio a até 6 meses e meio de idade. E o recomendado é que essas fêmeas sejam cobertas quando elas apresentarem o terceiro cio. Então, a primeira cobertura é recomendado que seja feita quando ela apresentar o terceiro cio, ou quando tiver aí 210 a 220 dias de idade. Porém, leitoas mais velhas ou mais pesadas podem apresentar o terceiro cio antes mesmo disso. Então, como é esse manejo de indução do cio? Nós iremos pegar o macho e colocar nessa baia ou nesse piquete que essas fêmeas estão alojadas todos os dias, por pelo menos uma vez ao dia, durante 20 minutos. Esse contato do macho com as fêmeas vai fazer com que o macho libere alguns cheiros, alguns hormônios que vão induzir a fêmea a apresentar o cio. O cio, ele é de grande importância para o sistema de produção, porque é ele quem vai indicar se a fêmea está no período reprodutivo, se ela está fértil. E é ideal ter um procedimento padrão para o diagnóstico do cio. Quando tem a presença do macho, essa fêmea, então, ela vai dar alguns sinais característicos de que ela está no cio. Então, podemos pegar o macho, soltar perto das fêmeas nos horários mais frescos do dia, e de preferência após a alimentação, e esse contato cabeça com cabeça, que a gente chama, do macho com a fêmea, vai levar a fêmea a nos mostrar alguns sinais de que ela está no cio. Quando não temos o macho e queremos detectar o cio das fêmeas, podemos fazer alguns procedimentos também. Então, podemos fazer massagem na região do dorso da fêmea, na região ventral dela. Aqui tem um exemplo de um tratador fazendo a massagem aqui na região ventral dessa fêmea. Ele pode até mesmo montar nela, tomando sempre cuidado com animais agressivos, ter cautela para realizar esse procedimento. Aqui um exemplo de um tratador realizando a massagem com o joelho. E podemos fazer também o teste da pressão lombar, que a gente pega as mãos, coloca sobre o lombo das fêmeas e faz força. Então, se durante todo esse procedimento que fizermos, a porca apresentar o que a gente chama de reflexo de imobilidade, ou seja, ela ficar imóvel, é um grande indicativo de que ela está no cio. Quais são os sinais de cio, então? A fêmea vai fazer xixi frequentemente, vai perder o apetite, vai ficar mais agitada, vai fazer mais barulhos, ela vai montar as companheiras e também deixa que as companheiras montem nela, e se tiver macho por perto, ela vai procurar por ele. Então, aqui tem um tratador aí, fazendo o teste da pressão lombar com o auxílio dos joelhos. Também, a secreção de um líquido viscoso, transparente, na região da vulva, é um indicativo de cio. A fêmea fica com as orelhas em pé, vocês podem ver que esse animal da frente aqui, pintado, é o macho, e perto dele está com as orelhas em pé, também é um indicativo de cio. E a vulva da fêmea fica mais inchada. Então, aqui é uma vulva de uma fêmea que não está no cio, e aqui de uma outra fêmea que apresenta cio evidente. Cuidados com a monta natural.
é de extrema importância realizar a limpeza do macho e da fêmea. Então, o macho, quando ele faz xixi, geralmente fica um pouco de urina alojada aqui, armazenada na região do prepúcio. E a urina, ela pode matar os espermatozoides. Então, é ideal fazer o que a gente chama de esgotamento do prepúcio. Liberar essa urina que está aqui no prepúcio do macho, para evitar que ela vá matar os espermatozoides. Além disso, é ideal fazer uma lavagem da região vulvar da fêmea, na vulva da fêmea, e na região posterior, para evitar aí contaminações que o macho pode levar para dentro da fêmea, para dentro do útero da fêmea, e até mesmo contaminações penianas do macho. A cobertura, ela deve ser feita somente quando a fêmea apresentar cio evidente, ou seja, quando ela aceitar totalmente a presença do macho, a cobertura do macho. E é ideal ter uma baia específica para a monta, para você poder acompanhar essa monta de perto. A duração ideal para a monta natural é que ela ocorra de 5 a 10 minutos. Se ela ocorrer em um tempo inferior a 3 minutos, pode ser um indicativo de que essa monta não foi bem feita e que a fêmea pode apresentar cio novamente. É ideal estar atento ao tamanho dos animais. Não é recomendado pegar uma fêmea muito grande para ser coberta por um reprodutor pequeno, porque ele não vai conseguir alcançá-la. Estar atento aos horários das montas, de preferência nos horários mais frescos do dia e horários mais calmos. A fêmea, então, deve estar totalmente adepta ao macho, e o macho deve ser um animal já adaptado, já treinado para realizar a cobertura. Geralmente, um animal acima de 10 meses de idade. A baia de monta natural deve ter um piso com cama para evitar lesões nos cascos, no aparelho locomotor dos animais. Trouxe uma imagem aqui que mostra uma baia que o piso é de terra e tem aí a plantação de gramas. O tamanho deve ser suficiente para que esses animais interajam entre si, para que o macho realize o cortejo dessa fêmea antes de montá-la. E é ideal estar sempre limpa e desinfetada para evitar problemas reprodutivos. O que é importante saber sobre a monta natural, além do que eu disse? A quantidade de montas necessárias. Geralmente são necessárias de 2 a 3 montas. E o intervalo entre montas é de cerca de 12 horas. Ou seja, se eu identifiquei que a fêmea está no cio pela manhã ainda, eu vou pegar o macho para cobri-la, vai colocar o macho para cobri-la novamente à tarde, e no outro dia pela manhã, se ela ainda estiver aceitando a presença do macho. Tabela de gestação. É uma tabela que nos auxilia no diagnóstico de retorno ao cio das fêmeas. Como o Fabiano já disse, a gestação das fêmeas dura em cerca de 114 dias, que é o que a gente chama da regra do 3, que são 3 meses, 3 semanas e 3 dias. E se a fêmea foi coberta e ela não ficar gestante, ela vai apresentar cio novamente 21 dias após a cobertura. Trouxe aqui um exemplo da tabela de gestação. Então, pegando o exemplo de hoje. Hoje são 14 de abril. Se essa fêmea foi coberta hoje e ela pegou cria, ela vai parir, então, 6 de agosto. Então, essa tabela vai nos auxiliar na data prevista para o parto. Assistência ao parto. É ideal que tenha uma baia exclusiva para essa fêmea parir, para evitar aí contaminações nos leitões e da fêmea também. Então, essa fêmea deve ser lavada, lavar o corpo todo da fêmea, 7 dias antes dela parir, e o dia que essa fêmea for lavada, ela deve ser transferida para essa baia exclusiva, para ela poder ficar, porque vai ser um ambiente mais calmo, mais limpo, livre de doenças, desinfetado, e quando ela for parir, ela deve estar de barriga vazia, então não é recomendado fornecer ração para essa fêmea quando ela estiver parindo. Não pode, em hipótese alguma, faltar água para essa fêmea. E em dias quentes, é recomendado até que, quando ela estiver parindo, tiver muito calor, pode dar até um banho nessa fêmea. Sinais de parto. O primeiro dele é edema vulvar. Então, a vulva da fêmea vai ficar um pouco mais inchada. E isso ocorre 4 dias antes do parto. Ainda vai ter, as tetas vão ficar cheias de leite, cerca de 24 a 48 horas antes do parto. Vai ter uma secreção leitosa na região do teto aqui, em gotas, cerca de 12 horas antes do parto. Uma secreção leitosa em jatos, 6 horas antes do parto. E quando haver a eliminação de uma secreção com consistência semelhante à urina,
é sinal de que a bolsa dessa fêmea já estourou e ela está em trabalho de parto. Quais são as características que devem ser analisadas no parto, então? Posição da fêmea. É ideal que a fêmea esteja deitada e com as pernas voltadas para o lado. Mais à frente eu vou mostrar a posição ideal para vocês. É importante estar atento ao movimento de cauda, porque geralmente a cada movimento de cauda que ela faz é um indicativo de que vai nascer mais um leitão. A posição ideal para o nascimento dos leitões é que nasça primeiro a cabeça e com as patas unidas ao focinho, próximas ao focinho. Atentar também em relação à eliminação da placenta, para evitar aí problemas de inflamação uterina. Ideal ter fichas de parto para acompanhar esses partos, e a intervenção deve ser realizada somente quando for necessário. O que são partos distóxicos? São aqueles partos em que a fêmea não consegue parir. Então, é importante estar atento ao comportamento da fêmea, ver se ela está inquieta, se está com dor, e atentar também em relação ao intervalo de nascimentos entre os leitões. Se entre um leitão e outro demorar mais de 20 minutos para nascer, pode ser um indicativo de que ela está em um parto distóxico. Existem dois tipos principais de partos distóxicos. Aquele com contrações sem nascimentos, ou seja, a fêmea contrai, mas não tem nascimento, e provavelmente é devido a um leitão mal posicionado, ou a ausência de contrações, então ela não tem contração nenhuma. Temos dois tipos de procedimentos que podemos realizar em casos de partos distóxicos. Procedimentos não invasivos e invasivos. O primeiro não invasivo é a massagem abdominal, que podemos realizar nessa fêmea em trabalho de parto. Essa massagem ela é feita nessa região do abdômen da fêmea, sempre do sentido da cabeça para a cauda, tomando cuidado para não colocar muita força. Essa massagem vai estimular a contração da fêmea. Podemos fazer também uma massagem no aparelho mamário, que também vai estimular aí a contração, como eu disse, sempre no sentido da cabeça para a cauda. Podemos mudar de posição, então a posição ideal para o parto é essa, a fêmea deitada com as pernas viradas para o lado. Às vezes a fêmea pode estar aí sentada, em pé, e não são posições bacanas para essa fêmea parir. Então podemos estar mudando de posição para ver se auxilia nesse parto da fêmea. Em relação aos procedimentos invasivos, nós temos a aplicação de hormônios, como por exemplo a ocitocina, que é o hormônio que vai estimular a contração uterina da fêmea. Mas ele deve ser feito somente por um médico veterinário, porque ele vai saber a dosagem correta e a via de administração. E deve ser aplicado somente quando necessário. Então, fica a critério aí do médico veterinário responsável. E podemos também realizar o toque, que vai nos auxiliar a ver a posição dos leitões de nascimento, ver se tem alguma posição mal posicionada, algum leitão mal posicionado, e ver se ainda tem leitões para nascer. Mas também deve ser realizado somente por um médico veterinário, porque ele reconhece a anatomia e fisiologia dessas fêmeas. Essas foram as minhas referências, e muito obrigado pela presença de vocês. As dúvidas serão sanadas agora, então. Pedro, muito obrigada pela palestra. Antes da gente passar as dúvidas aqui, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês em relação às nossas redes sociais. E a lista já foi disponibilizada aqui. Estou vendo que algumas pessoas não estão conseguindo preencher. Nós vamos ver aqui o que está acontecendo para poder sanar, tá bom? O nosso canal do YouTube vai ser disponibilizado aqui para que vocês possam ter acesso ao conteúdo. Talvez você não conseguiu ver algum dia de palestra e a gravação ela é feita para atingir um maior público. Então, se você tem algum amigo que não conseguiu ver essa palestra, está começando agora a criar suínos, então manda para ele que eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, porque o conteúdo é de alta qualidade. O nosso Instagram, que nós vamos deixar aqui, ele tem nós fizemos vários posts de curiosidades, abordando o tema de suinocultura e avicultura. Lembrando também que no nosso canal do YouTube já está disponível todas as palestras que foram feitas no minicurso anterior a esse, que é o tema de aves
né, de criação de aves. E eu vou só aguardar aqui para a gente ver a questão da lista de presença e também volto para a gente esclarecer as dúvidas. Voltei aqui para a gente dar início, né, às respostas das dúvidas que o pessoal teve. Tem aqui uma dúvida para o Fabiano. Fabiano, você pode abrir a câmera para a gente? Oi, Fabiano. Tem uma dúvida aqui para você. Desculpa, estou tendo um problema aqui, tudo bem, pode dizer. Não tem problema nenhum. A primeira tem uma dúvida aqui. Eu vou ler para você, para ficar mais fácil. É uma dúvida do Cláudio. Fabiano, já que colocamos açúcar na ração inicial, poderíamos colocar também um pouco na lactação, em torno de 2 quilos, para facilitar a formulação? O que nos diz a respeito? Se você quiser também, eu posso repetir. Não, tá ok. Tudo bem, Cláudio? Que bom a sua presença aqui, nos engrandece muito no evento. Olha, a gente pode sim trabalhar com açúcar, na proporção aí de 2 quilos. Agora, o que acontece? Da mesma forma que o açúcar é muito bom para a questão lá de energia e palatável para os leitões, é muito bom também a gente trabalhar tanto com açúcar e muitas vezes a gente até lança mão também de óleo de soja para as rações de lactação, principalmente no período de verão. Mas a gente trabalha sim. Agora, qual a quantidade? Geralmente, Cláudio, como a gente trabalha com diferentes premix, aqui, especificamente aqui na nossa granja, então o que acontece? Às vezes a gente faz essa recomendação que a gente não tem um programa de formulação de ração, mas geralmente a gente vai trabalhar ali conforme a determinação aí das empresas, certo? Eu não estou com nenhuma formulação aqui comigo, mas depois eu passo para você qual a última que a gente está trabalhando, para me confirmar a quantidade certinha de açúcar na lactação. Ótimo. Tem uma dúvida aqui também muito bacana, feita pela Kênia Matos. Ela quer saber se existe alimento que pode ser tóxico para os suínos. Já que você comentou, né, que o pessoal pode aproveitar alimentos da fazenda, e aí surgiu essa dúvida. Muito bem. Obrigado aí pela pergunta também, Kênia. Olha, o que acontece é o seguinte, a gente sabe que o suíno é, como se diz, um animal onívoro, né? Ou seja, consome de quase tudo. Agora, aquilo que a gente falamos no início da nossa apresentação, quanto à questão dos cuidados, para conhecer o que nós temos na nossa propriedade, certo? Que podemos fornecer aos animais. O que a gente sugere? Primeira coisa, o que a gente já vai fornecer para os animais, se a gente tem alguns ingredientes na propriedade, igual milho, se a gente for trabalhar com soja ou a ração depois de misturada, a gente não pode, de maneira alguma, fornecer qualquer tipo de alimento que já esteja estragado. Seja da própria ração, se está com aspecto ruim, tipo mofo, ou se já tem ali algum tipo de fungo, essas coisas, tem que ficar muito atento com isso, com a qualidade da ração. Se ela estiver empedrada, empassada, também deve evitar para os animais, né, para evitar possíveis problemas de doenças. Quando a gente for fornecer, por exemplo, os restos lá de frutas, de legumes, essas coisas, também deve ser de qualidade. Se tiver alimento estragado, não deve fornecer os suínos, porque possivelmente é passível são a porta de entrada para doenças. E em relação a plantas especificamente, eu não tenho esse conhecimento. Já ouvi alguns relatos aí, que, se não me engano, acho que era a crotalária, que é até uma leguminosa, né, que a gente faz ali, é muito comum ali para adubação verde, né?
Acho que a crotalária, eu posso até conferir depois essa planta mais especificamente, como também aquele caruru, que é muito comum encontrarmos. Mas, se a gente partir do princípio, que a gente tem que conhecer mais ou menos o que nós temos ali, onde é que está a área de atuação dos suínos, onde é que ele vai, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí, tendo qualquer dúvida, a gente faz uma pesquisa mais aprofundada. Até porque também a gente observa o seguinte, a partir do momento que vamos introduzir um alimento, que talvez não tenhamos o conhecimento exato dele, se eu tenho um rebanho ali que está na engorda, eu tiro um animal ou dois e vou fornecendo esse alimento de forma gradual para ver o que o animal nos mostra. Você entendeu? O animal começou a dar diarreia, vômito, às vezes começou a babar bastante, os pelos começou a ficar eriçados, aí não, esse alimento não está dando certo, então essa quantidade não está dando certo. Então a gente tem que cercar desses cuidados para não termos esses problemas. Muito obrigada, Fabiano. Kênia já respondeu aqui que entendeu e agradeceu por você ter esclarecido a dúvida. Agora eu vou convidar Pedro, por enquanto foram essas duas dúvidas, se tiver mais alguma, eu retorno com você. E Pedro teve uma dúvida aqui, eu vou ler para ficar mais fácil. Mas antes de ler essa dúvida, só deixar um recadinho aqui, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão com problema na hora de preencher a lista. Se vocês não conseguirem, por algum motivo, nós deixamos o nosso Instagram, vamos deixar novamente aqui, vocês mandam no direct o nome, que é importante para a questão do certificado, para a gente avaliar a questão de presença, e o e-mail, então nome e e-mail no Instagram. Mas aí, se vocês quiserem ficar aqui ao finalzinho, nós vamos ver o que está acontecendo, disponibilizar novamente para que ninguém saia prejudicado. Agora, Pedro, vou ler a dúvida aqui para ficar mais fácil. A dúvida é do Cláudio. Ele pergunta, Pedro, você sugeriu levar o macho e fêmea para uma baia de cobrição. Ao trabalharmos com animais caipiras, teoricamente mais agressivos, não seria interessante também usar a baia do macho para a cobrição, visando a segurança do tratador? O que pode considerar a respeito? Se você quiser, eu posso repetir. Tranquilo, Também. Deu para entender. Boa noite, Cláudio. Obrigado pela pergunta. Então, como eu disse, o ideal é que a gente tenha uma baia específica para a cobertura, para a monta, porque essa baia aí vai ser mais limpa, vai ser desinfetada constantemente e vai nos auxiliar a ver essa monta, acompanhar a monta mais de perto. Mas, como você disse, suínos caipiras tendem, sim, a ser mais agressivos. E você pode, sim, utilizar a baia do macho para levar a fêmea e ser realizada a cobertura. Mas deve-se atentar sempre à limpeza dessa baia, se ela está bem limpa, se ela tem um piso que não vai machucar os cascos dos animais, tem cama de boa qualidade. Então, são questões que devem ser analisadas, visando aí a segurança dos animais. E em relação à segurança dos tratadores, geralmente, né, o macho, ele tende a ser mais agressivo na sua baia, porque ali é o seu território, é o local que ele fica por mais tempo. Então, se for levar a fêmea para ser coberta na baia do macho, é importante tomar sempre cuidado na introdução dessa fêmea e na retirada, porque ele tende a ficar mais agressivo ainda quando for retirar a fêmea, por ciúmes, e não querer que ela saia de perto dele. Não sei se deu para responder a sua pergunta, mas é basicamente isso. Muito obrigada por ter respondido. E agora acabou de chegar uma dúvida da Flávia. Vou aproveitar aqui e ler para você, para ficar mais fácil. Pedro, em relação ao manejo reprodutivo, é de suma importância o bem-estar animal. Em relação à ambiência, principalmente. Você poderia citar alguns fatores que podem ser influenciados na reprodução através de falhas na ambiência? Então, Flaviana, Essa é uma dúvida de bem-estar. Existem vários fatores, sim, em relação à ambiência que podem afetar a reprodução dos animais. O recomendado é que seja um ambiente calmo, tranquilo, com poucos ruídos, porque o barulho em si pode afetar a fêmea na hora que ela for parir, ou até mesmo o macho descobrir a fêmea. Ele pode rejeitar
cobrir a fêmea se for um ambiente barulhento, que tem muitas pessoas olhando, um trânsito de várias pessoas. Também em relação à temperatura, deve ser analisada, principalmente aí, suínos sofrem muito por estresse, por calor, então é ideal que seja aí um ambiente mais fresco, né, de acordo com a zona termoneutra do animal. Fêmeas que estão aí em trabalho de parto, como eu disse, se for um ambiente que está muito calor, nós podemos até dar um banho nessas fêmeas. A gente recomenda até que tenha aí cortinas, no caso de leitões aí, que sofrem muito de estresse por frio, leitões morrem muito por frio, e caso seja um local que há o uso dessas cortinas, quando for um dia de muito calor, abaixar essas cortinas para que corra aí vento no interior dessa granja. Podemos também plantar árvores ao redor da granja para promover aí um ambiente melhor. Então, em relação à ambiência, são basicamente esses: a temperatura interna da granja, se o ambiente está tranquilo, está calmo, são basicamente esses dois. Não sei se ficou claro aí para você. Muito obrigada. Ela respondeu aqui, parece que ficou claro, sim. Pessoal, gostaria de convidar vocês também para o nosso evento de sexta-feira, tá? Tem mais alguma dúvida? Aproveitem. Nós vamos aguardar aqui uns 2 minutinhos para ver se alguém ainda quer tirar alguma dúvida. E já convido vocês para o nosso evento de sexta-feira, que vai ser o último dia de minicurso de criação de suínos caipiras. O evento começou na segunda, hoje, e finaliza na sexta. Em relação à lista de presença, notamos que algumas pessoas não conseguiram acessar. Se possível, continue na reunião aqui, que ao finalzinho a gente vai ver o que aconteceu. Já avisamos também que vamos aceitar os dados pelo nosso Instagram, e também a questão que os dados de vocês ficam, tem um aplicativo que a gente consegue ver o tempo que a pessoa ficou na presença. Então, tudo isso é analisado na hora do certificado, além dos 2 textos de participação. Então, aqui, pelo visto, não teve mais dúvidas. Eu gostaria de agradecer vocês mais uma vez pela participação. Notamos que tem pessoas aqui de vários locais. O nosso campus, ele tem a sede lá no IFMG, que é em Salinas, no Instituto, e tem pessoas aqui de vários locais. Notei que tem gente até de Sergipe, vários locais de Minas, o público misto e muito grande. Estamos muito felizes com o alcance. E agora convidar Fabiano e Pedro para a gente tirar um print aqui, uma foto, né? Ai, não, mas espera aí, tem uma dúvida aqui que acabou de chegar, da Flaviana para o Fabiano. Fabiano, você pode tirar essa dúvida aqui para a gente? Pode dizer. Olha, acabou de chegar aqui. Da Flaviana Antunes, ela quer saber: Fabiano, ao atender pequenos proprietários, uma das dúvidas recorrentes é qual alimento, fonte, não pode faltar de acordo com o que ele possui. Você tem alguma recomendação em relação a isso? Se quiser, posso repetir também. Repita aí, por favor. Ela perguntou: Fabiano, ao atender pequenos proprietários, uma das dúvidas recorrentes é qual alimento, fonte, não pode faltar de acordo com o que ele possui. Você tem alguma recomendação em relação a isso? Ô, Flaviana, que prazer ter você conosco aqui, prestigiando esse evento. Muito bom mesmo, muito pertinente essa sua pergunta. Bem, o que a gente vê a respeito disso é que o milho, ele acaba sendo um dos principais alimentos, né? Um dos principais alimentos utilizados na nutrição animal como um todo, com suíno, caipira não seria diferente. O que a gente recomenda é o seguinte: na propriedade, numa conversa que tivemos assim com o produtor, quando chegamos lá, quando vamos fazer aquela abordagem de tudo, ver o que ele tem, para ver o que dá para ser utilizado. Mas eu imagino que, geralmente, produtor de pequeno porte, da agricultura familiar e tudo, é muito possível que ele possa ter que tenha milho, mandioca, ou mesmo, talvez, até cana, respeitando aqueles limites ali, né, que a gente abordou aqui no decorrer da palestra. Mas eu imagino que, via de regra, eu acho que passou do vai ter um milho na propriedade, né, para a gente começar
tentar fazer alguma coisa em relação a isso aí para ajustar uma dieta o melhor possível, dentro da capacidade e da realidade de cada produtor. Eu não sei se consegui ser claro, Flaviana. Ela complementou aqui. Nem sempre eles conseguem adquirir rações de qualidade. E agradeceu e disse que ficou claro. Pessoal, só para eu gostaria de falar o tema aqui das nossas próximas palestras de sexta-feira é prevenção de doenças e controle sanitário. Não percam, viu? Está imperdível. Se tiver mais alguma dúvida, dá tempo ainda. O importante é ninguém sair daqui com dúvidas. Muito obrigada a todos, então. Percebi que não teve mais nenhuma dúvida. Nós aqui agradecemos a presença de cada um de vocês. É muito importante, cada um que participou, que tirou dúvida. Quem não conseguiu ver por algum motivo também, não vai perder a oportunidade, vai estar no nosso canal do YouTube. E sigam as nossas redes sociais e fiquem todos com Deus, fiquem bem e se cuidem. Um abraço a todos em nome do Giavisui. Pedro e Fabiano, vamos tirar o print? Aproveitar aqui e tirar nossa fotinha? Vamos. Apareceu aí? Isso, vamos tirar aquela fotinha aqui só para a gente colocar. Vi, sua câmera está desligada. Tudo certo? É. Deu certinho? Sim, gente, obrigada. Valeu, pessoal. Parabéns aí à equipe, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.